Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor e caminhar na mesma página que nós estamos lendo todas as noites. Irei ler o capítulo 8 de Esdras e o versículo de número 23. Quantos irmãos acham esta passagem? Quero aqui agradecer a Deus por Ele ter formulado essa oportunidade através do servo do Senhor, pastor Ananias, que governa, que dirige esta igreja, e que a bênção do Senhor esteja não só com o mesmo, mas também com a igreja sob os seus cuidados. A Deus toda glória e toda honra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória ao nome do Senhor para sempre. Diz-nos o texto sagrado: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. O livro de Esdras começa quando termina as crônicas. As crônicas terminam com o cativeiro de Judá para a Babilônia. Esdras começa com a volta dos exilados. Naturalmente, este livro está dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6, mostra a volta dos exilados em 538, sob o comando de Zorobabel. 50.000 judeus voltaram para Jerusalém. Do 7 ao 10 é a outra parte que mostra os outros exilados voltando para Jerusalém. Agora, no entanto, sob o comando de Esdras. Enquanto Zorobabel e o sacerdote Jesua, eles se empenharam na construção física da casa de Deus, Esdras empenha por uma renovação espiritual da palavra no coração do povo de Deus. Tanto é que no capítulo 10, Esdras reúne o povo e pede para que os que casaram com mulheres estranhas despedissem delas e dos seus filhos. E aquela palavra pareceu bem ao povo. Embora houve muito pranto, e assim cumpriu, porque o foco de Deus era numa nação separada dos demais. Glória ao nome do Senhor para sempre. Na segunda volta, quando Esdras volta para Jerusalém, em 457, 17.000 judeus voltavam com eles. E quando chega no capítulo 8, versículos 21 a seguir, nós encontramos que eles pararam junto ao rio Ahava. Esse rio ficava a noroeste da Babilônia, uns 9 quilômetros de distância da Babilônia. E por ali eles jejuaram e oraram a Deus,
pedindo uma direção, um caminho certo, o livramento de Deus no trajeto de volta, porque não era um trajeto curto. E nós lemos que eles jejuaram e pediram isto ao Deus dos céus. O que eles pediram, basicamente, foi o livramento dos filhos para os seus bens e para eles, uma vez que ele tinha falado ao rei que a boa mão de Deus seria com aqueles que buscassem o bem. Daí ele se sentiu envergonhado de pedir cavalaria, de pedir o exército para os protegê-lo. Eles decidiram em ficar com a palavra e na direção de Deus. Pedindo isto ali junto ao rio Ahava, diz o texto que moveu-se pelas nossas orações. Quem moveu pelas nossas orações? Quem moveu foi o Deus que criou os céus e a terra, que tinha falado através dos seus santos profetas que Judá seria cativo na Babilônia por 70 anos. Mas assim que acabado o período, a boa palavra do Senhor se cumpriria, trazendo-os de volta. E Deus estava ouvindo, e as mãos soberanas de Deus foram movidas por causa da oração. Muitos já disseram, outros ainda dirão, que a oração é um diálogo, é uma conversa. Basicamente, senhoras e senhores, orar é falar com Deus e ouvir certamente a voz do Senhor soar no coração. Deus foi quem estabeleceu, Deus foi quem ordenou a prática da oração. O primeiro homem a começar a invocar a Deus está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Enos, que era da descendência de Sete, diz o texto que começou a invocar o nome do Senhor. Deus estabeleceu a prática da oração. Nós encontramos o relato em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Deus estava falando através do seu servo da prática da oração. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 a 14. O profeta antes fala dos falsos profetas que diziam que a nação de Judá ficaria por pouco tempo na Babilônia. E ele disse assim: não, vocês podem edificar casa, habitar nela, podem plantar e viver do fruto, casem, dê mulheres aos vossos filhos, porque serão 70 anos. Agora, havendo cumprido este período, a minha boa palavra se cumprirá novamente, trazendo a esta terra. E diz a partir do versículo 12: e me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos.
É Deus quem estabeleceu, e é Deus que está dizendo que será achado daqueles que clamarem a Ele. Jeremias 33, versículo 3, diz: clamem a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, que não sabem. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, o profeta falando para que os ímpios buscassem a salvação em Deus, ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto Deus está perto, é possível a gente buscar e ser achado dele. Glória ao nome do Senhor para sempre. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. O texto diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. O versículo 8 explica o 7 com a expressão por quê? Porque ao que pede, recebe, ao que busca, acha, aquele que bate, a porta haverá de se abrir. Jesus foi quem elaborou também o modo da oração e deixou para que os seus servos pudessem buscar a Ele. Alguém pode perguntar, mas como orar? Ou quando orar? Não há tempo para poder orar, não existe um local definido para a gente buscar a Deus. Em todo tempo, a nossa alma precisa, deve, imperiosamente, urgentemente, estar de joelhos diante de Deus. Não é orar de manhã, não é orar um dia, um mês e tirar um período de férias prolongada, umas férias longevas. Paulo, escrevendo a primeira carta aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, versículo 17, primeira carta, ele diz: orai sem cessar. Nós podemos buscar a Deus dioturnamente. Eu entendo com esta passagem duas coisas. A primeira é que não precisa, não tem tempo programado para orar. A segunda verdade é que Deus está pronto para nos ouvir a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Através da sua soberania, Deus interpreta, Deus consegue distinguir as aflições, os clamores, as necessidades de cada cristão, de todos os que habitam na terra. Deus conhece. Ele foi quem criou a barreira linguística, e não me importa quantas línguas, idiomas existem no planeta, Deus distingue, Deus separa, e Deus sabe qual é a nossa necessidade. E tenho por certo que através da oração, Deus irá manifestar a sua mão majestosa em favor do seu povo, assim como a mão dele se moveu no período do Antigo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, na história da igreja moderna. Deus irá continuar a abençoar o seu povo através das orações. Oração tem resultado, e nesta noite eu gostaria de pontuar com os irmãos, refletir sobre o que podemos
O que podemos compartilhar na oração? Nós podemos, antes de tudo, primariamente, na oração, nós podemos confessar os nossos pecados a Deus. Todo resultado de uma oração ouvida, todo o avivamento que aconteceu em toda a história, foi precedido por uma oração confessante, uma oração que confessaram diante de Deus. Por exemplo, 1904 a 1905, um homem chamado Robert, no país de Gales, ele propôs buscar ao Senhor, e por 13 anos, 10 mais 3, ele buscou a Deus, sede de que Deus o enchesse do Espírito Santo, sede de que Deus sacudisse o país de Gales, nas Ilhas Britânicas, e ele trabalhava numa mina de carvão com seu pai. Um diácono viu a sede naquela pessoa, e ele disse: não falte os trabalhos de oração, os cultos de estudo bíblico, e ele se pôs intensamente em buscar a presença de Deus. Reuniu os moços da igreja e colocaram 4 pilares importantes para que Deus se manifestasse, tirasse toda dúvida do coração, acresce na cristologia, tivesse disposto a obedecer à voz do Espírito Santo em qualquer situação, e também confessar os pecados escondidos, para que a boa mão de Deus se manifestasse no país de Gales. Então, a confissão de pecado é um modo que nós devemos praticar na oração. A Bíblia diz, nós já citamos 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que clama, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz o texto bíblico, então eu ouvirei dos céus. A oração só é ouvida se precedida de confissão de pecados, porque senão a teia de aranha vai bloquear, não passa. E João, no capítulo 1, versículo 9, da primeira carta, ele diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundície, de toda injustiça. Porque o pecado, irmãos, faz separação, gera uma barreira, coloca um véu entre Deus e o seu povo. No livro profético de Isaías 59, versículo 2, ele diz: as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não os veja. Deus não vai ver, Deus não vai ouvir aqueles que estão debaixo do pecado, porque quem cobre transgressão não prospera. Provérbios capítulo 28, versículo 13, o sábio Salomão disse: aquele que encobre a transgressão não prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia.
O que é pecado? Pecado erra o alvo, mas se pecado erra o alvo, arrependimento com contrição acerta o alvo. As pessoas, quando pecam deliberadamente, elas estão dizendo que Deus, que o reino não importa para elas, mas quando o pecado é confessado, há uma prosperidade, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele disse: porque a tristeza, segundo Deus, provoca arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Então, quando a gente entristece diante do pecado, confessa, Deus está abrindo a porta para que outras coisas mais, para que outras petições possam ser ouvidas diante de Deus. Alguém pode perguntar aqui, ou alguém que nos acompanha através das mídias, alguém que vai escutar depois, mas não está na moda falar sobre o pecado, mas está na Bíblia, e a Bíblia diz que o pecado deve ser confrontado, e nós não podemos estar em paz com ele. Charles Spurgeon, o inglês pregador, ele disse: estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Confessamos as nossas culpas a Deus e vamos fugir daquele evangelho da porta larga, daquele evangelho sem cruz, daquele evangelho sem renúncia, o evangelho que não confronta o pecado, porque quando o nosso pecado é confrontado, nós tendemos a melhorar no dia seguinte. Então, quando a gente confessa, abandona, tenha por certo, Deus está abrindo os céus ao nosso favor. Glória ao nome do Senhor para sempre. Podemos também, irmãos, compartilhar na nossa oração da nossa dependência irrestrita ao nosso Deus, além da confissão de pecado. Na oração, nós podemos declarar abertamente para Deus que nós dependemos dEle, unicamente dEle e de mais ninguém. John Piper diz que orar é declarar abertamente que sem Cristo não dá, que sem Cristo não funciona, sem Cristo não gera, sem Cristo não há fruto, sem Cristo não vai funcionar, sem Cristo não tem luz, sem Cristo não tem caminho. Então, na nossa oração, de joelhos, em pé, sentado, deitado, nós declaramos que a nossa vida depende de Cristo. João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu orava hoje à noite e diz para que Deus me segurasse grudado, aferrado, arraigado na videira verdadeira, porque se algum dia eu me desprender da videira verdadeira, não terei mais vida. O homem não vive sem Cristo, não vai ter fruto, não vai gerar, e nós não podemos confiar na nossa prepotência, no nosso orgulho. João Calvino, ele disse que a nossa mente é um depósito de idolatria e de superstições. Se algum dia a gente confiar em nossa mente,
somente na nossa própria capacidade, certamente nós vamos nos afastar de Deus e gerar um Deus para nós. Muita gente, e não são poucas as pessoas que têm confiado na sabedoria, têm confiado no poder aquisitivo, no poder econômico, nos muitos cursos que tem por aí, e isso, irmãos, não é o suficiente para uma vida bem-sucedida diante de Deus. Quando os moabitas, quando os amonitas e aqueles que habitavam nas montanhas de Seir, os descendentes de Esaú, que eram orgulhosos, moravam nos montes, foram contra Josafá. Segundo as Crônicas, capítulo 20, diante daquela pressão, não dava mais para preparar o exército, e diz o texto que Josafá se pôs a buscar o Senhor, e no versículo 12 ele diz para Deus: em nós não há força diante desta grande multidão que vem contra nós. Então não confie. Se você está sem Deus, não confie. Se você está longe da videira verdadeira, porque vai dar errado, as coisas vão escurecer e não vai funcionar. Mas se nós declararmos dia após dia, dioturnamente, até dormindo, sonhando, que nós dependemos dEle, Deus, Ele irá nos socorrer em tempos de aflições, porque, irmãos, oração é o antídoto para a alma que está aflita. Tiago capítulo 5, nós encontramos a partir do versículo 14, dizendo: está alguém entre vós aflito? Ore, comece a orar, dependa de Deus. Êxodo capítulo 33, Deus falou para Moisés: vai, sobe daqui, e eu enviarei um anjo adiante de vós. Aquela notícia não soou boa aos ouvidos de Moisés, e ele disse assim: se o Senhor não subir conosco, não nos faça sair deste lugar, não vá a lugar algum sem antes falar com Deus, não faça qualquer coisa sem antes falar com Deus. Li uma frase de um grande pregador outro dia, que disse: não saia de casa, do seu quarto, sem antes que vocês, Deus, estejam resolvido as coisas. Não vá sem a presença dEle, não se desprenda da videira verdadeira, se humilhe perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Glória ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo o sempre. Podemos ainda confessar ou compartilhar na nossa oração da nossa confiança na ação imediata e soberana de Deus. Nós lemos o versículo 23 de Esdras, que a mão, que Deus se moveu pelas orações. Alguém pode perguntar: esse texto entra em contradição, esse texto incorre com a soberania, com os conselhos eternos de Deus, com os decretos que já foram estabelecidos. E muita gente, com essa interpretação, acabam dizendo que não precisa orar, porque Deus, Ele é soberano e Ele já sabe das nossas causas antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca. Mas o apóstolo Paulo cria na soberania, ensinava a soberania e também orava intensamente, e escreveu para os crentes orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração
tem a ação imediata da mão de Deus. C.S. Lewis diz: onde existe oração, há o perigo imediato da ação de Deus. Então, se nós orarmos confiantemente, Deus haverá de agir em nossas causas. Claro que Deus pode agir de imediato, mas também Deus pode agir depois. Deus pode agir com 10, Deus pode agir com 20. O tempo nós não sabemos. E porque nós não sabemos, a gente ora mais um minuto, a gente ora mais um dia, a gente ora mais uma semana, mais um mês, mais um ano, até que um dia a boa mão de Deus se manifestará ao nosso favor. Glória a Deus para sempre. Confiança na ação imediata de Deus. Não podemos recuar da oração. É o recurso que nós temos da parte de Deus. As armas carnais não funcionarão. Somente a arma espiritual, que é a oração. E nós não precisamos ser providos de teologia, nós não precisamos ser providos de uma atividade econômica significativa na nossa sociedade, não. Precisamos estar providos de um coração humilde e dependente diante de Deus para orar ao Senhor. Não paga para orar. Jesus pagou o preço no Calvário. Diz aos Hebreus que o templo, o caminho foi aberto, o véu foi rasgado através da sua carne. Temos acesso ao Pai. Nós podemos queimar incenso a qualquer tempo, a qualquer hora, diante da presença de Deus. Diferentemente dos sacerdotes do antigo pacto, que só era possível ser da família de Arão e da casa de Levi e preencher todos os requisitos, todas as exigências que estavam na lei mosaica para exercer o sacerdócio da lei de Deus. Hoje, no Novo Testamento, na nova aliança que foi inaugurada através do seu sangue, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o caminho está livre e nós podemos debruçar a nossa alma diante de Deus e clamar de dia, e clamar de noite, e clamar de madrugada, porque não tem questão de fila pequena e nem de fila grande. Deus atende tudo, todos ao mesmo tempo, e diferenciando cada clamor, cada aflição. Deus certamente vai agir ao nosso favor. Haverá ação imediata da mão poderosa de Deus. Nós lemos Mateus capítulo 7, versículo 7, onde Jesus elaborou o pedido de um filho que pedia ao pai alimento para comer. E Jesus falou: sendo o vosso pai mau ou pecador, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, e também vosso Pai Celestial não dará bem àqueles que lhe pedirem. Certamente sim. A oração, irmãos, incomoda Deus. Precisamos incomodar Deus. E eu termino minha participação convidando os irmãos para ficar sobre os pés, dizendo que em toda a história, todo o período que Deus respondeu o seu povo, foi através da oração. Vamos orar mais um minuto, vamos orar mais um tempo diante da presença de Deus. Deus vai agir na tua causa, Deus vai agir na tua família, Deus vai agir nos teus negócios, Deus vai revirar a gaveta dos papéis, dos dossiês que estão engavetados. Deus irá mexer na mente do juiz da comarca de Guanambi, seja de qualquer comarca. Deus vai movimentar. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo de número 18, sobre uma mulher que era viúva, tinha uma causa, mas não tinha dinheiro.
não tinha advogado, e ela resolveu ir diretamente a um juiz daquela cidade. E a parábola diz que o juiz era injusto, não temia a Deus e nem respeitava os homens. Quem não teme a Deus dificilmente vai respeitar os homens. É uma pessoa deselegante, de linguagem baixa. Então ela foi buscar o recurso para que pudesse dar, na verdade, uma sentença ao seu favor da sua causa. E ela molestava, e aí o juiz não atendeu por algum tempo. Mas a parábola contada por Jesus diz que ela insistia, diz que ela molestava, diz que ela importunava, diz que ela tirava o sossego. E diz o texto nas palavras de Jesus dizendo: para que esta mulher não volte mais e me moleste, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia farei justiça a esta mulher. E Jesus falou: ouvi o injusto juiz. Então, se ele, sendo mau, através da importunação da mulher, fez justiça a ela, e o nosso Pai Celestial não fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. O que eu quero dizer é que tem gente clamando de dia, é que tem gente clamando de noite, e não me importa o tempo, não me importa o fuso horário, Deus fará justiça, Deus fará justiça, Deus irá trovejar na causa. Alguém me pergunta: mas está cansativo, já faz um tempinho. Irmãos, não me importa o tempo, vamos caminhando mais um pouquinho, Deus dará um sinal de que as coisas estão se encaixando. Qual é esse sinal? Deus dará na oração. A gente vai ver o vento mudando de lugar. Sim, alguém já perceberam quando a chuva está se aproximando, uns 200 quilômetros, 300 quilômetros, a gente, se ficar no alto de um arranha-céu da cidade, a gente percebe um relâmpago bem ao longe, uma luz bem baixinha, mas é um sinal de que está vindo a chuva. E aí o tempo muda, escurece. Alguém pode dizer assim: mas eu não estou vendo relâmpago, não tem nuvem, senão uma nuvem do tamanho de um punho do homem. Descansa, é o suficiente, porque se você ver uma nuvem do tamanho da tua mão, como aquele que viu junto com o profeta, descansa a tua alma, porque é o suficiente, porque a promessa de Deus vai ativar a sua fé, de modo que você vai orar mais um tempo, vai dobrar a oração, porque uma nuvem do tamanho do punho de um homem está anunciando que haverá chuva, que haverá um dilúvio. Deus vai nos dar um sinal, e um sinal grande de que as nossas orações terá resultado em Deus está aqui. Quem trouxe a Bíblia nesta noite, levante ela, por favor. A Bíblia diz, e nós podemos descansar e crer nela até de cabeça para baixo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não precisa de ressignificação, a Bíblia não precisa de atualização. Grude com esta palavra, grude na Bíblia, leia a Bíblia, porque ela vai te dar o caminho certo, ela vai edificar a tua alma, e Deus vai encorajar a tua vida. Coisas grandes acontecerão, porque Deus simplesmente não falha. Quantos crê nesta palavra? Quantos podem adorar o nome de Jesus nesta noite? Eu gostaria de orar por você e terminar aqui lendo o capítulo 5 de Tiago. Tiago, no Novo Testamento, está dito assim: glória a Jesus para sempre. A partir do versículo
13, a oração da fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Não é o azeite, é a oração que cura. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Orem por mim, orem pela minha família, orem pelo ministério desta igreja, orem para que Deus troveje e para que um grande e poderoso avivamento sacuda a nossa igreja. E diz o texto: para que sareis? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não acredite nessas conversas daqueles que não crê na oração. Acredite na Bíblia como a palavra de Deus tem efeito. A sua oração, embora os decretos de Deus já estão estabelecidos, mas através da oração a soberania de Deus torna ela eficaz. Glória ao Senhor para sempre. Que Deus o Pai, através do seu Espírito Santo, continue falando, amada igreja, e que problemas insolúveis sejam resolvidos, e que coisas que estão fora do lugar voltem ao normal, porque Deus não falha, porque Deus conhece, porque Deus trabalha, e a sua mão se moverá em favor dos seus. Em nome de Jesus, fique com esta palavra, e que Deus ajude hoje, amanhã e sempre. Temos mais uns dias pela frente de oração, mas não fique só por aqui. Quando ir embora, tua alma vai caminhando de joelho. Quando chegar em casa, ore a Deus em todo tempo. Deus vai sacudir a sua vida. Amém. Graças